Estamos no 7º dia de FENAGRO, a Feira Nacional de Agropecuária, aqui no Parque Exposições Salvador. E a nossa transmissão segue ao longo do dia com uma programação diversificada. A gente vai falando com vários profissionais, expositores que estão aqui na FENAGRO desde o primeiro dia, vai até o domingo, dia 8 de dezembro. Hoje, mais uma vez, estou aqui a participação do meu amigo e companheiro de jornalismo, Rodrigo Tardio. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Eduardo. Estou aqui para bater mais um papo ligado ao agronegócio, tudo que for permear aqui a nossa FENAGRO. Exatamente, Rodrigo. E a gente já conversou sobre animais, sobre equinos, e acho que a gente vai ter mais um papo enriquecedor aqui. Vou aproveitar e apresentar ele, que é o Saulo Faria Lima, ele que é o presidente da Associação dos Manga Largas Machador, né? A raça de cavalos aí que está sendo aqui exposta aqui no parque, está tendo várias ativações. A gente vai explicar tudo isso aqui e desmistificar o que é a raça Manga Larga Machador, mas isso a gente vai deixar para ele, que é o especialista aqui. Seja muito bem-vindo, Saulo. Boa tarde, Eduardo, boa tarde, Rodrigo, boa tarde a todos aí que estão assistindo. A gente está aqui, né, sou o presidente do Manga Larga Machador, do núcleo baiano aqui, que é chamado e conhecido aqui pra gente. Estamos aqui nessa FENAGRO, né, feliz pela volta dessa FENAGRO aí, depois de 4 anos sem a gente ter FENAGRO, e teve em ter FENAGRO aqui com o público, com a presença de todo mundo, espaço bacana para os expositores, para as pessoas que estão vindo aqui visitar. Tudo muito bem organizado, e a gente hoje aqui, para saber em termos de equinos, né, passar um dado para vocês, somos a maior raça em número de animais dentro do parque, com 430 animais da mesma raça aqui, que é a raça Manga Larga Machador. Raça Manga Larga Machador. A gente já conversou aqui com a Geórgia, né, que ela também inclusive indicou você pra gente trazer, que é representante do cavalo quarto de milha. Então vamos começar já perguntando, Rodrigo Tardio, a diferença, o que é o cavalo Manga Larga e o que diferencia ele do cavalo quarto de milha? O Manga Larga Machador para o quarto de milha, a grande diferença é o seguinte: o Manga Larga Machador é um cavalo mais direcionado ao passeio, à cavalgada, ao concurso de macho. O que bem diferencia ele é a questão da maciez. O quarto de milha já é um cavalo mais voltado ao esporte, de força, velocidade, né? Um cavalo mais explosivo. Então, basicamente, a diferença são desses animais. E, logicamente, as origens também, né? O Manga Larga Machador é um cavalo de origem brasileira, né? Difundido e criado no sul de Minas e que depois se espalhou pelo Brasil todo. E o quarto de milha tem uma origem importada dos Estados Unidos. O Manga Larga Machador hoje é a maior associação em número de criadores da América Latina, com o maior número de animais também. A sede principal da gente fica em Belo Horizonte e a gente tem os núcleos espalhados por todo o Brasil. O Manga Larga, você falou na questão dele ser mais ágil, mais fácil de montar, e isso significa que uma pessoa que queira começar a fazer uma montaria, é recomendado que então prefira um Manga Larga em se tratando de Manga Larga e quarto de milha. É o que eu digo, o cavalo ele é bastante versátil, né? Você pode escolher o que você quer, né? E dentro do Manga Larga Machador a gente tem muito isso. A gente tem um cavalo para o iniciante, o cara que quer um cavalinho para rodar ali na porta de casa, na fazenda, no sítio, um cavalo manso, isso e aquilo. Aí você vinha depois, já tem um pessoal que quer um cavalo mais de cavalgadas mais longas, quer fazer exposição, querem ir para pista, competir. Então você tem de todos os tipos e níveis desses cavalos, entendeu? Então tem tanto para o usuário, o cara que está começando, o cara que diga, não quero registrar, não quero ser criador, mas quero começar num cavalo manso, dócil, que pode ser usado por toda a família, que pode participar de eventos de cavalgada, de passeio. É um cavalo que a gente diz tem muita integração, né? A gente integra bastante, além dos criadores, nossas famílias no meio do cavalo. Ô Saulo, a gente tem muita dúvida aqui, inclusive a gente vai fazer algumas perguntas muito específicas sobre montaria, sobre cuidados, mas ainda se tratando de FENAGRO, eu queria que você explicasse para a nossa audiência o que é que está tendo aqui do Manga Larga Machador. Tem as exposições, tem os leilões, quais são as diferenças dos principais eventos que está acontecendo aqui na FENAGRO neste ano? Assim, a FENAGRO, pra gente, para ficar bem claro, ela historicamente sempre foi a maior exposição da Bahia, né? E a mais importante, porque quando você tem um maior número de participação de animais, é uma pista que a gente disse mais concorrida, mais difícil de ganhar, e esses animais que ganham aqui em pista acabam sendo valorizados. Então, só para reafirmar, a FENAGRO voltou, continua sendo, ela foi não só a maior exposição da Bahia, como a maior do Brasil,
regional, né, exposição regional em número de animais, ela está sendo a maior do Brasil, a gente está com 360 animais expostos aqui e quase 430 no parque, e a gente tem programação a semana toda. A gente desde terça-feira começou os julgamentos, né, os animais entraram no parque na sexta-feira passada, né, a gente na frente do núcleo, informalmente vai fazendo a apresentação desses animais, mas as pistas oficiais começaram na terça-feira e vão até o sábado. Né? A gente tem julgamento todos os dias, a gente tem um espaço bacana que fez aí para quem queira assistir, ver a pista na área, tem uma área separada do Manga Larga Machador. E além disso a gente também tem os eventos comerciais, né? A gente tem 2 leilões, que são o leilão Peso da Marcha e o leilão Top Bahia. O leilão Peso da Marcha, ele teve uma apresentação ao vivo dos animais ontem aqui no parque. O pregão vai ser fora e de forma virtual, os animais vão passar filmados, e a gente tem um leilão presencial que é o Top Bahia, que é aqui na sexta-feira, aqui dentro do Parque de Exposições. Aqui na FENAGRO, Saulo, a gente vê muito justamente a questão do leilão, julgamento, como você falou aí, o leilão está fora daqui. Quando a gente assiste uma prova de hipismo, por exemplo, cavalos velozes, que estavam disputando a competição de quem chega mais rápido, eu acho que o hipismo é isso, é velocidade, não regularidade. Minha dúvida é, o Manga Larga ele pode ser veloz também, a raça Manga Larga, ou só o quarto de milha? Não, na realidade a especialidade do quarto de milha é a velocidade, então logicamente é um cavalo escolhido geneticamente, trabalhado para isso. Mas o Manga Larga Machador pode, é um cavalo que é usado na lida do gado, né, no trabalho de campo, nas próprias provas de marcha, né, que a gente chama que são as nossas provas de marcha, que a gente avalia esses animais, né, a regularidade dele, a comodidade dele, né, a amplitude desses animais, a gente avalia eles. Existe uma prova de ação dentro dela, em que a pessoa tem que fazer um salto, a pessoa tem que fazer uma baliza, a pessoa tem que fazer outros tambores, e fora isso a gente tem as provas de esportes que a gente faz separadas, inclusive a gente faz às vezes com parceria com o próprio Quarto de Milha. A gente vai estar tendo aqui na FENAGRO também, vai estar tendo prova de esporte separado da pista principal, que é a pista de grama. A gente vai ter aqui na pista de areia. Mas esse cavalo é um cavalo que pode ser usado tranquilamente para lida de gado, saltar, pular, correr. Só não é a principal finalidade dele. A principal assim, característica do nosso cavalo, a gente pode dizer que é a maciez, a comodidade dele. Ô Saulo, a gente estava falando no bastidor, antes de a gente entrar aqui no estúdio, sobre os eventos, os leilões e sobre a precificação desses animais. A gente tem uma manchete aqui, inclusive, no jornal, que fala sobre os preços que valorizaram os animais de raça. Já que o Manga Larga é a principal raça aqui na FENAGRO esse ano, e historicamente também, como você disse, o que é que a gente pode colocar como principal ponto para a precificação desses animais, dos embriões, do sêmen, nos leilões que existem aqui? Hoje no Manga Larga Machador, o que baliza o preço dos animais, sem dúvida, são as premiações desses animais em pista. Geralmente a gente leva esses animais. Então, quando ele é premiado em pista, você não recebe nenhum prêmio financeiro, nada disso, mas você recebe a valorização do seu indivíduo. Um reconhecimento. Um reconhecimento. O animal que ele é mais premiado, que ele tem uma sequência de premiações boa, né? Até chegar, às vezes, talvez um campeão nacional, isso e aquilo, cada dia mais esse valor dele vai aumentando. E fora isso, a gente tem já os cruzamentos conhecidos na raças, né? Que às vezes pode ter sido um animal que não tem ainda sido premiado, ele é um animal mais jovem, mas a gente já sabe que é uma genética de animais premiados, então isso acaba valorizando. Mas é como eu disse, eu geralmente gosto de dizer que isso às vezes do preço espanta um pouco a pessoa do cavalo, né? O cavalo ele tem de todos os preços, né? Para todos os gostos e todos os valores. Vai depender do que você quer, do que você procura nele. Se você procura um cavalo para cavalgada, se você procura um cavalo de passeio, ou se você quer realmente um cavalo de esporte, um cavalo de competição, um cavalo de genética. Então isso vai variar, mas tanto mais barato consegue lhe atender, como mais caro. Vai depender do que você realmente está procurando direcionar seu criatório. Nos equinos também, Saulo, acontece igual como os pets, existe a questão do pedigree, isso valoriza o animal, é uma raça pura, ou pode ter uma mistura, se tratando de genética. Isso. Não, hoje nós temos um livro fechado, né? A gente não tem animal, tem outras raças que aceitam animais sem ser puro. A gente hoje é um livro fechado, todos os nossos animais têm um pedigree e sem dúvida o pedigree desse animal, a genética desse animal acaba sendo valorizada de quem ele é pai, de quem ele é filho, de quem são os avós dele, ou por essas premiações que eu falei, ou por ser reconhecidamente um animal que produziu muito bem, né? A gente tem cavalos na raça que às vezes fizeram o inverso do que eu falei, não ganharam essas premiações de pista para ser usado,
mas reproduziram muito bem. E por seus filhos serem muito bons, esse cavalo às vezes não teve título, mas teve uma base genética para passar a qualidade para esses animais. E ele às vezes não é um campeão, mas é um grande reprodutor e é muito valorizada a genética dele. É basicamente você comprar a história, né? Por trás do animal, do potro que tem ali, tem uma história de um pai, de uma mãe premiada, é um currículo também. Isso aí, é um currículo e assim, também existe no criador, cada um você tem várias linhagens, vamos dizer assim, né? Tem um que prefere um estilo de animal, né? Um estilo de animal, eu gosto de um animal mais bonito, outro eu gosto mais machado e aceito que ele seja um pouco feio. Então, o cara vai direcionando para esses animais aí que essa linhagem que ele gosta mais. Sobre linhagem, só uma dúvida que eu tenho referente à cor. Os animais, a gente falou de precificação, o animal preto é mais caro do que o amarelo, do que o pampa? Como é que funciona isso? Ou não tem, é só a genética mesmo? Não, na realidade, hoje você pode ter do mercado uma preferência. Mas o que é bom, ele pode ser, lógico, tem que estar dentro do padrão da raça. Eu ia dizer aqui transparente, né? Mas na realidade não ia registrar. Né? A gente tem o cavalo albino, que o quarto de milha registra, a gente não registra, que são aqueles cavalos, né, que tem os olhos claros e tal, a gente não costuma registrar no Mangalarga Machador. Mas o que vale mesmo é um bom indivíduo. Agora, logicamente que comercialmente, uma pelagem preta, uma pelagem castanha, uma pelagem que a gente chama sólida, talvez um pampa, eles às vezes são mais valorizados, e são mais valorizados até para o cara, o iniciante. O cara que já está dentro da raça, que vive a raça, que conhece de genética, ele não vai importar se o cavalo dele é branco, preto ou azul, não. Ele quer que o cavalo dele tenha qualidade. Você falou de genética, né? Falando de reprodução ainda, é possível, é uma dúvida também, de, por exemplo, quem está lá querendo reproduzir, escolher se ele vai ser égua ou cavalo, isso é possível, Saulo, hoje em dia na genética? Veja bem, dentro do gado, sim. É o semissexado, né? O semissexado. Hoje no Mangalarga Machador ainda não é uma coisa utilizada. O que a gente faz nas vendas dos embriões, que a gente diz que é uma sexagem, mas que não é o seguinte, num período específico da gestação da égua, você consegue identificar aquela égua prenha qual é o sexo dele. Então era como se fosse um ultrassom, né, que uma mulher faz de identificação de sexo. A gente consegue fazer isso e durante a venda do embrião, o cara anuncia embrião sexado de macho, embrião sexado de fêmea, mas ele não foi sexado, ele só foi identificado qual é esse... quase um chá revelação, né? Isso. E tem preferência, desculpa, tem preferência de... O cara quer um cavalo, ou quer uma égua? Tem, ou quer mais... assim, o que eu vou dizer. Na raça, eu acho que todas as raças, os animais mais valorizados são as fêmeas. Sim. O cara sempre quer uma fêmea. Virar matriz, né? Pra matriz, porque na realidade é o seguinte, macho, você pega um reprodutor para 20, 30 éguas, o que seja, você tem um indivíduo, né? E as fêmeas não, você precisa da base de reprodução, são uma quantidade maior. Então elas acabam a preferência se o cara for comprar um embrião. Na maioria das vezes existe também, o cara quer comprar um embrião de macho porque sabe que aquele cruzamento gerou um grande reprodutor e ele fica na expectativa de ter um irmão próprio, isso aquilo. Mas em 99% dos casos o cara prefere uma fêmea. Agora, a gente partindo para a parte das dúvidas mais técnicas, mesmo independente de raça, você que é um cara conhecedor dos equinos, a gente também fez esse tipo de questionamento aqui para a Geórgia sobre montaria. Quem não sabe montar, quem tem medo, como é que o cavalo... você acha que o cavalo identifica a pessoa que tem medo da montaria, mas tem vontade de montar? Você acha que tem essa dificuldade entre humano e animal de ter essa conexão? Na realidade, o cavalo existe uma conexão com o ser humano perfeita. A gente que vive com cavalo, a gente identifica tudo isso o tempo todo. Você vê quando uma pessoa vai montar que ele às vezes tem receio, isso e aquilo, é um cavalo mais quente, também fica com receio dessa pessoa, ele se assusta também mais. A gente vê quando o cavalo, uma pessoa inexperiente monta num cavalo experiente também, né? Você sente essa conexão. E o que eu digo é o seguinte, o cavalo ele tem de todos os tipos. Você tem que procurar um cavalo mais dócil, um cavalo mais manso, um cavalo talvez mais maduro de idade, que já é um cavalo com experiência, né? Que já foi trabalhado, que tem esse traquejo. Eu acho que inicialmente a ideia da pessoa é isso, é procurar um cavalo de temperamento mais calmo. Não é que os animais possam ter algum temperamento exagerado demais, porque senão ele também não seria registrado. Mas são animais que às vezes são para montadores mais experientes, que têm um nível de equitação melhor. Mas o mercado é cheio de animais desse tipo e a gente tem muita busca disso. Do cara que está iniciando,
O cara não quer ser o criador, mas ele quer ter o cavalo para a família dele, quer ter 2 éguas, um cavalo para a família e procura esse tipo de animal. Um animal mais manso, mais calmo, um animal que às vezes não tem nem questão de genética para ele, né? Ele leva o registro, mas não é importante, ele não quer reproduzir, mas quer um cavalo para ele ser usado. Você iniciar num cavalo mais manso é o ideal, um cavalo às vezes um pouco, uma idade mais avançada, um cavalo mais calmo. Saulo, existe alguma região, digamos assim, para o cavalo ficar num pasto, por exemplo? A gente vê que eles viajam muitas posições e eu não lembro de ir no sertão, eu falo sertão porque é uma região que eu convivi bastante, de ter visto manga larga. Não sei se já existe, se é possível, se ele se adapta à temperatura. Existe. O clima quente para os animais, os equinos em geral, não só o manga larga machador, é excelente. Né? Fazendas nos sertões que você cria o animal a pasto, desde que ela tinha a mínima condição de comida natural, é o ideal. Hoje, assim, a gente vê esses animais aqui na feira, os animais tratados, os animais que são confinados, mas na realidade, vamos dizer, 90% dos nossos animais dentro da fazenda, eles são soltos, vivem a vida totalmente solta. Os animais que têm essa vida aqui de baia, de trato, são os animais que têm um potencial genético, né, que estão aqui para competir ou para serem negociados, são esses animais. Mas em 90% dos casos, e é o ideal realmente, é que esses animais sejam criados soltos, que a própria natureza ajude a desenvolver eles tenham condição de se muscular solto, de se alimentar solto, é o ideal. O cavalo não precisa nem nasceu para ser preso. E aí, outra dúvida também, por exemplo, falando de reprodução, quando você, o criador que tem, por exemplo, 30, vou dar um exemplo, 30 cavalos, aí tem, sei lá, 15 éguas, 20 éguas, 10 cavalos, existe o cuidado de, por exemplo, ter a separação para na hora que uma égua entra no cio, por exemplo, cruzar de qualquer forma e não é o criador não quer que ele cruze, tem essa separação? Tem. O dia a dia no trabalho da gente, a gente sempre separa, né? Acaba separando esses animais. Os machos ficam separados das fêmeas, porque nem todo macho vai ser o garanhão, vai ser ele que vai se reproduzir. Então, a partir de 1 ano e meio, 2 anos, a gente procura separar esses animais mais jovens, né, que já vão começar em idade reprodutiva, a gente separa eles da maioria das fêmeas. E as fêmeas são criadas soltas e no período de reprodução, quando se identifica o cio, aí você vai botar o garanhão, ou em monta natural, ou fazer uma inseminação artificial, uma transferência de embrião. Ô Saulo, você, além de produtor, você falou que é produtor, pecuarista também, cria gado, você é presidente da associação, você também é como se chama, é um atleta da cela, você também compete junto com o seu animal, você tem um animal de preferência seu que você gosta de expor, aquele animal ali, esse aqui é o meu, de preferência mesmo. A gente sempre tem um animal de preferência da cela da gente, acho que todo criador, né? Às vezes não é nem um animal campeão nem nada, mas aquele animal que você disse, esse é o da minha cela. E sou um atleta da cela, eu acho que o cara para criar cavalo ele precisa montar, né? Para ele não pode só ouvir, né? Lógico, tem uns consultores de venda, isso e aquilo, que são pessoas qualificadas, mas ele precisa ter sua referência. Então, a gente tem que montar na fazenda, nas visitas que a gente faz, a gente precisa montar. E a gente tem hoje uma coisa importante do Manga Larga Machador, que é um programa que a gente faz direcionado, que veio da Associação Brasileira, que são as cavalgadas temáticas. A gente fez 2 esse ano, uma em São Gonçalo, a Rota do Charuto, que a gente saiu de uma fábrica de charuto e andamos na região de São Gonçalo, e outra agora recente, em outubro, na Praia do Forte. Pegamos um trecho de mata, reserva Sapiranga, que são realmente eventos espetaculares do Manga Larga Machador, que não tem nada a ver com pista, não existe competição. Mas é uma restrição? Só participa quem tiver o Manga Larga? Esse é específico do Manga Larga Machador. Existem várias outras cavalgadas, mas essas são específicas do Manga Larga Machador, são as cavalgadas temáticas. Quer dizer, se chegar com o meu cavalo pé duro lá, não participa. Não vai conseguir. Saulo, aqui na Bahia, além da FENAGRO, vocês acham que é suficiente o número de exposições, de espaço para expor o que as pessoas têm a oferecer, os criadores, aqueles que negociam, fazem leilões? Você acha que a Bahia ainda é um pouco carente? Além da FENAGRO, você espera que tenha esse diálogo para ter mais espaço, mais eventos aqui na Bahia? Veja bem, nós do Manga Larga Machador, como eu disse, a gente é uma raça bastante difundida aqui na Bahia. Nós temos, na realidade, aqui dentro de Salvador, nós já fazemos 3 eventos, que é Expo Bahia, Expo Rural e FENAGRO agora, que voltou a acontecer, sem dúvida, a maior feira da gente, e a gente tem as exposições pelos interiores. Então a gente tem em torno de 18 eventos pelo interior todo, entendeu? Itabuna, Teixeira, Itapetinga, Vitória da Conquista, Feira de Santana, Alagoinhas,
Então a gente tem uma distribuição muito boa de eventos hoje do Manga Larga Machador. Você cria eventos? Cria. Existe também a que a gente chama Copa de Marcha, são eventos de 1 dia ou 2 mais curtos. A gente tem, mas hoje o Manga Larga Machador a gente pode se dizer que é bem organizado em relação ao número de eventos. No Oeste Baiano existe que a gente, por exemplo, a Baia Farm ela não lida com animais, né? A feira de maquinários. Existe essa penetração no Oeste também? Na realidade a gente já teve há um tempo atrás, a gente tem um núcleo do Manga Larga Machador específico de Barreira e a gente há um tempo atrás conseguiu fazer um pouco separado, mas no período da Baia Farm Show, uma apresentação de Manga Larga Machador. Mas é uma região que eu posso dizer que de expansão nossa, a gente pode tender a ir para lá, a gente pode organizar um evento lá, sem dúvida. É uma região que cabe o crescimento do Manga Larga Machador. Para sair da soja e do algodão, né? Isso aí. Ô Saulo, ainda também na parte técnica das dúvidas que a gente tem, a Geo já falou aqui que tem uma cela específica para o Manga Larga e uma cela específica para o quarto de milha. Qual é o tipo de cela do Manga Larga Machador? Eu sei que o esporte da marcha você tem uma postura diferente da monta tradicional, podemos dizer assim, mas é obrigatório ter uma cela específica para o cavalo Manga Larga Machador? Na realidade a gente tem o que a gente vai se acostumando mais, né? Hoje o Manga Larga Machador, a gente tem uma cela que é a cela australiana. É uma cela mais específica pra gente, a gente tem uma cela, ela tem um fundo um pouco alto, né? Ela acaba dando uma postura melhor. Gera como um apoio aqui, assim, né? Isso, ela gera um apoio, então você deixa a coluna mais reta. É uma cela que a gente vem desenvolvendo essa cela com bastante tempo. Até a forma de você selar o cavalo, ela acabou que mudou um pouco mais, né? A gente selava o cavalo muito em cima da cernelha dele, identificamos com os estudos que isso atrapalhava o movimento do cavalo, então a gente atrasou um pouquinho, né? Os tipos de estribos que a gente usa também de apoio, a gente mudou o material, hoje você vê muito alumínio forrado com borracha para dar maior estabilidade. Então a gente tem esse arreamento, né? Esses arreios que a gente chama específico de cada raça. Quando você vê um cavalo com a sela, com aquele gancho na frente, né? Meia texana, aquela sela, você diz aqui é uma arriata de quarto de milha e essa daqui é do Manga Larga Machador. Outra dúvida que eu tenho rapidinho, Rodrigo. O peitoral, o que coloca também, ali vai o nome do Aras ou da fazenda, aquilo ali é para exposições ou desfiles, cavalgadas ou uma monta qualquer você pode colocar só para exibir mesmo? Veja bem, a pessoa hoje usa muito como marketing, propaganda, não muito do Manga Larga Machador, mas na raça quarto de milha, de vaquejado, isso aquilo. Nós do Manga Larga Machador usamos esse peitoral, geralmente um peitoral de couro, um peitoral mais simples, mas tem muita gente que usa em cavalgada. Esse peitoral, a grande finalidade dele é na hora que você está subindo o morro, né? A sua sela não correr para trás. Sim. Essa é a finalidade realmente. É você não deixar que sua sela corra para trás do peitoral. Hoje, nas provas aqui nossa, a gente usa pouco peitoral porque acaba sendo em áreas planas, né? A pista é plana, então a gente usa pouco, né? Mas quando a gente está na fazenda, na lida, a gente usa bastante. Saulo, existem cuidados, agora partindo um pouco mais para a medicina veterinária, cuidados específicos com os dentes do equino, porque a gente sabe que a entrada das infecções no ser humano e nos animais não deve ser diferente, né? Tem alguma coisa específica, mais cuidado, mais foco? Hoje os animais de pista a gente tem muito isso, até porque foram animais que a gente tirou ele do ambiente natural dele, que era capim, pastejar, né? Se alimentar de cabeça baixa, a gente levou para um animal para uma situação de confinamento, a gente dá uma suplementação de ração com que faz com que esse animal mastigue menos. E por isso a gente teve que tomar cuidado com esses dentes, porque aí acabam crescendo, né? A gente tem o dente de lobo, que a gente chama, que é um dente pequeno que acaba pegando no lugar da embocadura que incomoda. A gente tem aquelas farpas, né? Eu não sou técnico assim veterinário, mas a gente tem os veterinários específicos para dente. Todos os nossos animais, geralmente, quando a gente vai amansar, a gente faz o dente e depois de períodos em períodos a gente vem acompanhando para ir regularizando esses dentes. É um caso importantíssimo hoje. A gente viu que muitos animais não se desenvolviam bem nas suas atividades, né, de montaria, disso e daquilo, por conta desses incômodos com os dentes, né? E então hoje a gente tem veterinário específico para isso, sim. Ô Saulo, a gente, para falar em dieta também nesses animais, de que é formada essas rações? Muito se fala em ração, mas você sabe que ali é uma mistura de vários tipos de alimentos, além do feno, do capim propriamente dito, processado, o que é que vai naquela ração ali para os animais comerem nas baias? Na realidade é uma ração que a gente pega industrializada, que basicamente o principal item dela é milho, né, para dar energia. Agora hoje você tem diversos tipos de ração, de uma ração mais simples, mas uma ração mais potente para um teor maior de energia para esses animais de pista, assim como você tem a ração específica para
para éguas em lactação, assim como você tem a ração específica para o potro em fase de crescimento. Então elas têm compostos diferentes. Eu não sei lhe explicar direito aqui o que são, mas cada uma tem sua especificidade. A gente fez uma matéria ontem ali na área dos manga-largas, e o pessoal explicou, alguns cuidadores explicaram que alguns animais, por conta dos deslocamentos, das viagens nos caminhões, ficam um tempo sem beber água. Às vezes, a gente pode chamar de vergonha, mas não é vergonha, né? Ficam mais retraídos, e aí bota uma pedra de sal para ele poder lamber e dar mais sede, assim, ele chegar e consumir. Então, explica isso pra gente, como é que funciona, e vocês começam a identificar que o animal não quer beber, não quer consumir a água. Um grande problema que a gente tem quando a gente vai e vem das exposições, as águas na fazenda não são geralmente águas tratadas, né? Água de um poço, de um córrego, alguma coisa. Então o cavalo está acostumado a beber aquela água natural, não clorada. Quando a gente chega num parque de exposição, é água tratada. É água da rede normal, da rede, né? Normal. Então o animal estranha aquilo no primeiro momento. E é um dos grandes problemas que a gente tem em cavalo, principalmente pode ser um causador de cólica, são as desidratações desses animais. Então quando o animal vem na viagem no caminhão, ele já passa um período que ele não bebe água, e quando ele chega aqui ele estranha isso daí. Tem muita gente que às vezes traz até um pouquinho de água da fazenda, para esse primeiro momento ele dar ali, abastecer aquele animal e depois ele se adaptando. Ou talvez misturar também, né? Isso, misturar e tal, e ele se adaptando. E fazem isso também, botam uma pedra de sal mineral que eles lambem, e aí depois passam para consumir água do parque. Também logo se acostumam. Já que você citou, aproveitando mais uma vez, Rodrigo, que a gente conversou isso aqui com a Geórgia, eu fico dando esse exemplo da Geórgia porque é uma criadora de outra raça, mas isso, que o trato se assemelha, né? O quarto de milha com manga larga. Em relação, mesmo você falando que não tem experiência na área veterinária, mas a gente falou sobre a cólica, que é um dos principais causadores de morte de animais, de exposições, de longos períodos de viagem. Explica pra gente por que acontece essa cólica na visão de um criador e o que vocês fazem para prever isso. Na realidade, o que eu entendo que um dos grandes causadores de cólica é a gente ter tirado o animal do ambiente dele e ter sido confinado. E a gente passar a mudar essa alimentação dele para uma alimentação de maior energia, na qual a gente começa a fornecer ração, né, que é o concentrado que a gente chama, o volumoso, que é um feno que ele já vem, né, pré-secado, né, seco, desidratado, e a parte de hidratação. Então, um dos grandes problemas que a gente tem de evitar a cólica é o seguinte: a gente dosa essa ração numa quantidade certa, específica, já orientada. Geralmente, os animais atletas, a gente faz 3 tratos dessa ração, a gente dá em 3 vezes, distribuído para não dar tudo de uma vez, porque o excesso de ração causa cólica. Outro problema é você manter esse coxo sempre limpo, né? Você limpar esse resto de ração ali, porque o cavalo comeu. Se ficou um restinho, limpa aquilo, joga fora, porque aquilo causa uma fermentação e que dá cólica ao animal. E principalmente hidratação. Esse animal sempre está bem hidratado, sempre está com água disponível no coxo. Não adianta eu ser milionário e chegar aqui e comprar um cavalo de 5 milhões e não saber cuidar, né? Isso aí. Ter o manejo correto, que pode morrer do pasto e eu perder todo o investimento que eu fiz. A gente está aí no 7º dia de feira, 3 dias para o final. Vocês, como expositores, estão enxergando com bons olhos até agora em relação a negócio. Como é que você está vendo essa 33ª edição da FENAGRO? Na realidade, como eu estou vendo, como um sucesso. Eu acho que a FENAGRO ela voltou com bastante força, né? Voltou com fé em Deus para ficar. A gente passou esse período da pandemia, voltou agora com essa parceria aí com o Jornal à Tarde. E espero que daqui para frente só tenha colher frutos melhores. E a FENAGRO, em relação ao negócio, para a gente, eu acho que vai ser muito bom. Nós temos 2 leilões que vão acontecer hoje e o de sexta-feira. E a gente tem a comercialização informal, que é aquela comercialização da beira da pista, da conversa ali entre criadores. E numa exposição como essa, que é a maior exposição regional do Brasil, né, que não é uma exposição nacional, é uma exposição regional, tende a ter bastante negócio, até pelo volume de animais e os resultados na pista. A cada dia que a gente vai vendo o resultado, a gente vai vendo negociações, tanto animais que foram campeões, que param a distribuir sua genética de sêmen, de cobertura, disso, aquilo, ou o próprio animal que ganhou, que outro criador se interessa para fazer aquele levante genético, né, aquela ampliação genética dentro do área dele, que acaba sendo adquirido aqui dentro da feira mesmo, de forma informal. A nível de comparação, dá para fazer mais negócio autorizado nos leilões e tudo mais, ou desse bate-boca ali informal mesmo com os outros criadores? Eu acredito que acaba acontecendo mais dentro dos leilões. Dentro dos leilões acaba porque você concentra um volume maior de animais. Agora, os animais, às vezes, comercializados fora, às vezes pode atingir até cifras maiores do que um leilão, né? Mas dentro do leilão, sem dúvida, eu acho que gira um valor maior de negócio. Eu estava
dando uma olhada, fazendo uma breve... me brifando, na verdade, né? Pesquisando, e vi que é uma raça que vem lá com a família real francesa, né? De Dom João VI, mais de 200 anos. Existiu alguma modificação ao longo desse tempo? A raça foi aprimorada geneticamente? Teve alguma mudança para melhor? Na realidade teve. A raça começou com animais oriundos do sul de Minas, cruzados com cavalos, né? Que veio realmente com Dom João VI. E no sul de Minas eles foram cruzados com cavalos comuns e foi dada origem a essa raça Manga Larga Machador. Né? E essa raça, a gente tem 75 anos de associação, teoricamente, em comparação a outras raças, como quarto de milha, árabe, é uma associação muito nova. E ele vem evoluindo, a evolução do cavalo do Manga Larga Machador, do tipo de andamento, da sua morfologia, o padrão, mantendo o padrão racial que a gente queria lá atrás, né? Que está descrito no regulamento, mas melhorando a qualidade, fazendo com que ela chegue nesse padrão e com perfeição, tem sido absurda. A melhora desse animal, cada dia, se você pegar um animal que foi campeão há 10 anos atrás e comparar com o que foi, não precisa nem 10 anos, 5 anos atrás e comparar com o que foi campeão esse ano, você vê uma evolução extrema no animal. Estamos caminhando para o final aqui, Rodrigo. Você conversou comigo ali do lado de fora, daqui do nosso estúdio, Saulo, e você falou, pô, hoje na capa do Jornal à Tarde saiu 2 animais meus. É uma vitrine boa para fazer negócio hoje aí, saindo isso, assim? Sem dúvida, aqui ó, no Jornal à Tarde saiu aqui ó, 2 produtos nossos, Jornada e Jogatina. Por coincidência, eu não sabia, mas foi durante aqui a apresentação das exposições. Sem dúvida, você ter uma propaganda dessa, você ter a área rural na capa do Jornal à Tarde, é uma grande vitrine para negócio aqui, para todo mundo, não só para o Manga Larga Machador, mas para todas as raças. É isso, a gente está conversando aqui, já indo pro final, com Saulo Lima, que é o presidente da Associação dos Cavalos Manga Larga Machador aqui da Bahia. Um papo esclarecedor, né, Rodrigo? A gente tirou várias dúvidas. Antes de encerrar, eu quero fazer só a última. Sobre a monta, a gente fez também essa, e faço isso com outros produtores que eu vou conhecendo aqui dentro. O lado certo é o lado esquerdo ou é o lado direito para montar? O lado certo é o lado esquerdo. E o cavalo acaba se acostumando a gente montar pelo lado esquerdo. Isso, na realidade, o que dizem, porque o cavalo vem da equitação, né? Vem do exército e a pessoa montava com a espada do lado. Então, para não atrapalhar a montaria por causa da espada, então você sempre monta pelo lado esquerdo. Tá vendo aí? Outra explicação tá diferente, né? E aí os animais, eles acabam, porque desde que eles são, né, começam a suar doma, todo mundo monta do lado esquerdo. Então, às vezes, ele estranha. Ele até vai permitir, né, um cavalo manso, dócil, Manga Larga Machador vai permitir, mas ele vai estranhar a pessoa tá montando pelo lado direito. Você sempre monta e desce pelo lado esquerdo. Pois é. Mais alguma dúvida, Rodrigo, sobre cavalos? Essa convenceu mais, tá vendo? Sempre uma aula, então, sempre um conhecimento histórico, novo. Né? Exatamente. Pois é, galera, esse foi o Saulo, aqui o presidente do Manga Larga Machador. Saulo, queria te agradecer. Antes de você, da gente encerrar, eu queria que você aproveitasse o espaço, convidasse o pessoal que ainda tá vindo pra FENAGRO. Tem gente mandando mensagem aqui, ó. E aí, a FENAGRO tá rolando ainda. Convido o pessoal pra vir, pra ver os animais, participar dos leilões, conhecer também, que eu vejo que ali a visitação tá grande ali no núcleo de vocês ali do Manga Larga. Crianças que adoram animais, principalmente os cavalos, para poder participar e visitar vocês ali. Pronto, turma, eu queria convidar todos vocês. A FENAGRO está acontecendo, a gente vai até domingo com os animais no parque, julgamento até o dia 7. Temos leilões hoje transmitido aí, quem quiser acessar o YouTube e procurar o leilão Peso da Marcha, já pode ver esses animais vendendo, já pode dar lance a partir, acho que de 8 horas, se eu não estou enganado. E sexta-feira aqui no Parque de Exposições. Independente do Manga Larga Machador da pista, venham e visite a FENAGRO, porque está muito bacana. O gado está de volta aí, o Girolando, o Nelore, as outras raças equinas. Quem não tem experiência, tem a Arena Pônei aí para o cara começar a aprender, a criança, trazer a família. Tem a parte de alimentação, gastronomia. Né? A gente, outra coisa que eu não toquei, fizemos cursos aqui, vários cursos, Senar fazendo cursos aqui também, gratuitos para todo mundo. Venham e participe, porque sem dúvida é a maior feira, maior exposição do Norte-Nordeste aqui, nossa. E se você não vier, vai perder. Uma grande oportunidade para se inserir no meio. Pois é, agradeço mais uma vez pela presença, Rodrigo, por essa parceria aqui nessa jornada que a gente está levando esses dias todos aí. Obrigado, Eduardo. Aí a gente sai com vontade de montar. Ave Maria, a gente falou que de comprar o cavalo não, mas pelo menos a montaria a gente garante, ano que vem. Vamos. Valeu, pessoal, muito obrigado. Obrigado, Saulo, obrigado, Rodrigo. Você que fica aqui com a gente continua com a nossa programação, segue a gente, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, curte para dar aquela moral e fica no aguardo, daqui a pouco tem mais programação aqui no A Tarde Play. Valeu, tchau, tchau.